Os Estados Unidos suspendem sanções ao Irã e abrem uma nova fase nas negociações de paz no Oriente Médio. E a disputa entre China e Estados Unidos ganha força com novas restrições no mercado de terras raras. Na Bolívia, protestos e bloqueios chegam ao 50º dia e agravam a crise econômica. E tem ainda um carro de corrida feito com mais de 300 mil peças de Lego que atingiu 111 km por hora. E no Brasil News na Copa, a seleção brasileira faz o último treino em New Jersey antes do duelo decisivo contra a Escócia em Miami. E Casa Grande analisa o momento do Brasil e a festa dos torcedores noruegueses e mais um recorde histórico de Lionel Messi. O Brasil News começa agora. Boa noite. Os Estados Unidos suspenderam as sanções ao Irã por 60 dias após negociações de paz. Os Estados Unidos suspenderam sanções ao Irã por 60 dias desde segunda-feira, após negociações iniciais sob um acordo provisório de paz voltado a reduzir tensões no Oriente Médio. O vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, adotou um tom otimista após conversas com autoridades iranianas na Suíça. No geral, foram 36 horas muito produtivas. Teremos que seguir trabalhando. O último ponto que quero destacar, como disse esta manhã, é que isso está lançando as bases para o que pode ser um Oriente Médio verdadeiramente transformado. Mas ainda não construímos uma casa. Temos que seguir construindo, e é isso que faremos. A suspensão temporária permite que o Irã retome a venda de petróleo, enquanto os dois lados trabalham para um acordo permanente em até 2 meses e por medidas para encerrar os combates no Líbano e garantir a navegação segura pelo Estreito de Hormuz. Autoridades relatam uma redução contínua da violência no Líbano, após um fim de semana que ameaçou comprometer o acordo. O Irã também demonstra confiança, com seu principal negociador destacando a interrupção dos combates e prometendo avançar nas negociações. O conflito deixou milhares de mortos, deslocou milhões de pessoas e abalou os mercados globais, embora os preços do petróleo tenham caído cerca de 3% na segunda-feira, com o avanço das negociações e a retomada do tráfego de petroleiros no Estreito de Hormuz. Entretanto, as tensões continuam, já que o Irã nega qualquer discussão sobre seu programa nuclear, mesmo após Vance afirmar que Teherã concordou em permitir inspeções nucleares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que o Irã deve cumprir o acordo. Se o Irã não cumprir o acordo, ou se não estiver se comportando conforme o esperado, eu farei o que tiver que ser feito. Israel, que não faz parte do acordo, afirma que continuará suas operações militares no sul do Líbano. Aqui está o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A diretriz minha e do ministro da Defesa para as Forças de Defesa de Israel é clara e não mudou. Nossos combatentes no sul do Líbano têm total liberdade de ação para neutralizar qualquer ameaça direta ou emergente contra eles ou contra os moradores do norte. As IDF não têm quaisquer restrições nesse sentido. A tensão comercial entre China e Estados Unidos ganhou um novo capítulo. Pequim colocou 10 empresas norte-americanas em sua lista de controle de exportações, incluindo gigantes do setor de terras raras. Na segunda-feira, a China adicionou mais 10 empresas dos Estados Unidos à sua lista de controle de exportações. O governo chinês acusou essas entidades de estarem ligadas ao exército norte-americano. A lista impede a venda de bens de uso duplo da China para essas companhias. Entre as novas empresas com restrições estão a MP Materials e a USA Rare Earth. A medida é uma retaliação por Washington, no mês passado, ter colocado várias companhias chinesas sob restrições. A MP Materials, que é apoiada pelo Pentágono, opera a única mina ativa de terras raras nos Estados Unidos. A empresa, assim como a USA Rare Earth, também está envolvida na cadeia de abastecimento que conecta as minas à produção final de ímãs.
A Aviox, que é uma fabricante de motores para aplicações críticas, também foi colocada na lista. As 3 empresas norte-americanas não estavam disponíveis para comentar fora do horário comercial. As medidas são uma resposta ao que Pequim chamou de prática maliciosa do governo dos Estados Unidos. As autoridades chinesas disseram que o objetivo é garantir a segurança e os interesses nacionais e cumprir obrigações internacionais como a não proliferação nuclear. A medida prevê a proibição total de vendas de bens de uso duplo para os Estados Unidos, assim como aperta regras que anteriormente apenas exigiam licenças de exportação. No entanto, alguns analistas disseram que as ações da China foram uma resposta largamente simbólica a uma medida anterior de Washington. Eles argumentam que a maioria das empresas são do setor de defesa dos Estados Unidos e provavelmente não fazem negócios na China. Recentemente, o Pentágono fez sua própria lista de empresas de tecnologia chinesas que acredita estarem ajudando o exército do gigante asiático. A lista norte-americana foi atualizada este mês para incluir as empresas de tecnologia Alibaba e Baidu, assim como as gigantes automotivas BYD e NIO. Veja agora um giro de notícias dos Estados Unidos. O prefeito de New York, Zohran Mamdani, assinou uma ordem executiva para reforçar a proteção de trabalhadores que atuam ao ar livre durante ondas de calor extremo. A medida determina que agências da cidade criem orientações de segurança em vários idiomas, amplie a prevenção contra doenças causadas pelo calor e revisem regras em canteiros de obras. Segundo a prefeitura, mais de 1,4 milhões de nova-iorquinos trabalham expostos ao sol por longos períodos. Todos os anos, mais de 500 pessoas morrem na cidade por causas relacionadas ao calor. A iniciativa também fortalece direitos já existentes, como acesso a banheiros para entregadores e monitoramento de incidentes ligados às altas temperaturas. A capital dos Estados Unidos foi tomada por cores, música e celebração no último sábado. Milhares de pessoas participaram da Parada do Orgulho LGBTQIA+, em Washington, D.C., em um evento marcado por mensagens de inclusão, respeito e união. Com bandeiras coloridas, carros alegóricos e muita animação, os participantes defenderam a diversidade e reforçaram a importância da convivência entre diferentes comunidades. O desfile reuniu famílias, ativistas e apoiadores, enquanto espectadores lotavam as ruas para acompanhar a festa. A segurança foi reforçada pela polícia e pela Guarda Nacional durante todo o percurso. O legado do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ganhou um novo capítulo. Na última sexta-feira, em Chicago, foi inaugurado o Obama Presidential Center, um complexo de 850 milhões de dólares que reúne museu, biblioteca, centro cultural e esportivo. Centenas de visitantes enfrentaram filas para conhecer o espaço e tirar fotos com a escultura de Barack e Michelle Obama. O empreendimento é considerado o maior investimento realizado em um século na região sul de Chicago, onde a família Obama construiu sua história. Mais do que um museu, o local foi criado para preservar a trajetória dos 8 anos de Obama na Casa Branca e servir como um centro de cultura, educação e participação cívica para as futuras gerações. A seguir, a Bolívia chega ao 50º dia de protestos e bloqueios que paralisam cidades e agravam a crise econômica. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo.
A Flórida começou a exigir licenças especiais para importação de preguiças para o estado. A mudança foi anunciada pela Comissão de Conservação de Peixe e Vida Selvagem, a FWC. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A prisão aconteceu em uma clínica de cirurgia plástica em Miami, onde a mulher trabalhava como assistente. Segundo as autoridades, Alina Rosales Aguirre-Ureta, de 37 anos, entrou nos Estados Unidos em 2023 com visto de turismo, mas teria permanecido após o prazo. A prisão feita pelo ICE teria ocorrido em maio, mas só agora foi divulgada pela agência. A cubana aguarda audiência diante de um juiz de imigração. Alina é filha do general Ulises Rosales del Toro, considerado o herói da Revolução Cubana, onde participou ao lado de Fidel e Raul Castro. O general chegou a ocupar cargos de destaque no governo da ilha. E um homem acusado de participar de um dos maiores esquemas de fraude contra o Medicare na história foi transferido para os Estados Unidos após ser detido na Turquia. Segundo o FBI, Ibrahim Khaldun Ilmi é suspeito de envolvimento em um esquema que teria desviado cerca de 3 bilhões e 700 milhões de dólares do Programa Federal de Saúde. As autoridades afirmam que ele deixou os Estados Unidos em maio de 2025 e foi localizado recentemente pelas autoridades turcas. Ilmi chegou ao sul da Flórida na última sexta-feira sob custódia federal. O FBI de Miami e o escritório do inspetor-geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos participaram da investigação. O caso segue em tramitação na Justiça americana. E uma investigação federal concluiu que o colapso do condomínio Champlain Towers South em Surfside, no sul da Flórida, começou semanas antes do desabamento, que matou 98 pessoas em junho de 2021. O relatório aponta falhas de projeto, problemas de construção e desgaste acumulado ao longo dos anos. Investigadores dizem que partes da estrutura tinham menos da metade da resistência exigida pelo código. A corrosão e modificações no prédio teriam acelerado o colapso. As primeiras falhas teriam ocorrido cerca de 3 semanas antes da queda da torre. O caso levou a mudanças nas leis de condomínios na Flórida. E os comissários de Orlando aprovaram na segunda-feira uma moratória temporária que flexibiliza parte das regras de preservação histórica no centro da cidade. A medida deve facilitar a reforma e o reaproveitamento de prédios históricos vazios ou subutilizados. Apoiadores afirmam que a mudança pode atrair investimentos, novos negócios e ajudar a revitalizar o centro de Orlando. Já os críticos alertam que a flexibilização das regras pode colocar em risco edifícios históricos e comprometer a preservação do patrimônio da cidade. A moratória entra em vigor no dia 10 de agosto e deve funcionar em conjunto com um novo programa de incentivo à reforma de imóveis históricos. E a Flórida começou a exigir licença especial para a importação de preguiças para o estado. A mudança foi anunciada pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem, a FWC. As instalações que desejam abrigar preguiças na Flórida terão que obter uma licença especial antes de importar os animais para o estado. Agora, as preguiças não estão mais incluídas nas autorizações gerais de importação e cada caso deverá ser aprovado individualmente. A medida, anunciada pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem, foi adotada após investigações sobre a morte de mais de 50 preguiças que seriam destinadas a uma atração turística em Orlando. Segundo as autoridades, vários animais foram encontrados em condições precárias, desidratados e com problemas de saúde. Vale lembrar que a proibição temporária da importação de preguiças continua em vigor pelo menos até o dia 10 de julho. O impossível virou realidade. A Lego apresentou um carro de corrida em tamanho real, feito com quase 328 mil peças, pesando 1,8 tonelada. E não é só para exposição, não. O veículo atingiu 111 km por hora. Esta é a apresentação oficial de um carro de corrida, só que o modelo à esquerda é em grande parte feito de peças de um famoso brinquedo. O grupo Lego apresentou na terça-feira uma réplica em tamanho real do modelo Cedars Spear da Koenigsegg.
O veículo é composto por pouco menos de 328 mil peças de Lego e outros componentes. Pesa cerca de 1,8 toneladas, sendo 400 quilos de brinquedo. O chefe da montadora, Christian von Koenigsegg, diz ter realizado um sonho. Quando criança, eu mesmo brincava com Lego. Meus filhos também brincaram. Essa colaboração e o desenvolvimento de um dos modelos de Lego mais extremos de todos os tempos é, portanto, uma grande honra para nós e um projeto incrivelmente empolgante, no qual trabalhamos há vários anos. Além de todos os recursos incorporados ao carro esportivo, o modelo de Lego também alcança uma velocidade considerável. Em uma pista de corrida, o veículo atingiu uma velocidade máxima de 111 km por hora. Com isso, tornou-se o carro de Lego dirigível mais rápido já construído pela fabricante de brinquedos dinamarquesa. O kit de montagem de um modelo em escala 1/8 deve chegar ao mercado em julho. A Bolívia chegou ao 50º dia de protestos e bloqueios que paralisam cidades e agravam a crise econômica no país. A Bolívia completa nesta sexta-feira 50 dias de agitação. Protestos e bloqueios de estradas continuam a paralisar grandes cidades e aprofundam uma crise humanitária e econômica que afeta o país desde o fim de abril. As manifestações que se espalham pelo país reúnem mineiros, professores, agricultores, entre outros profissionais, além de apoiadores do ex-presidente de esquerda, Evo Morales. Elas começaram em meio a uma grave crise econômica, escassez de combustível, alto custo de vida e políticas promovidas pelo presidente Rodrigo Paz. A instabilidade se ampliou, com novas demandas incluindo salários mais altos, reforma trabalhista e a renúncia do presidente. Os bloqueios colocaram cidades como La Paz, El Alto e Cochabamba sob cerco, impedindo a chegada de bens essenciais. O analista político Paul Antônio Coca comenta o cenário. Estamos à beira de uma emergência em termos de fome. Há pessoas que, com a alta dos preços e a escassez, os mais pobres não conseguem absolutamente nada. Essa é a realidade. E nos encontramos em um ambiente de tensão em que nós, cidadãos, queremos paz, tranquilidade e, acima de tudo, que quem infringe a lei seja punido. É isso que nós, bolivianos, queremos. A dona de restaurante Inês Mishmi disse que foi forçada a fechar o negócio há mais de um mês e dispensou seus 9 funcionários. Ninguém vem aqui. O que vou vender? Não tem carne, está cara. Não tem frango, não tem nem mesmo outros pratos para variar. Nada. A Câmara Nacional de Indústrias estima perdas de pelo menos 2 bilhões de dólares e uma queda de 500 milhões nas exportações. Paz, eleito em outubro de 2025, se reuniu com líderes sociais na quarta-feira em uma nova tentativa de diálogo. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país árabe a impor uma idade mínima para redes sociais. Agora, menores de 15 anos estão proibidos de ter contas, enquanto adolescentes de 15 e 16 anos terão o uso limitado e monitorado. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país árabe a estabelecer uma idade mínima para uso de redes sociais. De acordo com as novas regras aprovadas na quinta-feira, jovens menores de 15 anos estão proibidos de criar ou usar contas pessoais em redes sociais. Também não poderão publicar, comentar, compartilhar ou participar de grupos públicos. Já adolescentes entre 15 e 16 anos poderão usar redes sociais, mas estarão sujeitos a proteções reforçadas. Essas medidas incluem controle de conteúdo com base na idade, supervisão dos pais e restrições para interagir com usuários desconhecidos. As plataformas de redes sociais também deverão implementar mecanismos rigorosos de verificação de idade, utilizando identidade digital e inteligência artificial. A autodeclaração de idade não será aceita como forma válida de verificação. O governo afirmou que a medida tem como objetivo proteger crianças de conteúdos inadequados, riscos online e uso excessivo. A nova regra recebeu elogios de pais nos Emirados Árabes Unidos. Estou muito feliz, na verdade, porque as redes sociais estão matando a criatividade, se você quer saber. As crianças não leem mais.
Sempre quando os amigos vêm aqui, todos vão para a internet, redes sociais, TikTok, jogam, até mesmo estando na mesma sala. Então, é melhor saírem e brincarem como a gente fazia antes. As empresas de redes sociais terão até 12 meses para cumprir as novas regulamentações. No próximo bloco, a seleção brasileira realizou nesta terça-feira em New Jersey o último treino antes do confronto decisivo contra a Escócia em Miami. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes, com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. A seleção brasileira realizou nesta terça-feira em New Jersey o último treino antes do confronto decisivo contra a Escócia pela Copa do Mundo. A principal novidade foi a presença de Neymar mais uma vez, que treinou normalmente pelo terceiro dia seguido e deve voltar a ser relacionado. O goleiro Alisson participou das atividades após ser poupado por controle de carga. A única ausência segue sendo Rafinha, lesionado na coxa direita. Carlo Ancelotti ainda avalia quem será o substituto no ataque. Após o treino, a delegação embarcou para Miami, onde busca vitória para garantir a liderança do Grupo C na Copa do Mundo FIFA 2026. E as esposas e namoradas dos jogadores da seleção brasileira já estão em Miami, aproveitando para passear na cidade antes do jogo. Entre elas, Bruna Biacardi mostrou a vista do hotel e passeou no shopping com as amigas. Ana Maria Casimiro, esposa de Casimiro, viajou em jatinho com a família e amigos. Já Laís Moraes, companheira do goleiro Ederson, também registrou a chegada e o passeio pela cidade. Walter Casagrande Júnior, o Casão, um dos comentaristas esportivos mais influentes e polêmicos do Brasil, concedeu uma entrevista exclusiva ao Brasil News. Durante a conversa, ele analisou o momento da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e destacou os principais desafios da equipe e avaliou o trabalho de Carlo Ancelotti. Casagrande também falou sobre as expectativas da torcida e o caminho que o Brasil precisa seguir para voltar a conquistar o título mundial. Casa, como é que você vê a campanha do Brasil, da seleção brasileira para 2026? Como é que você está analisando até agora, já que já tivemos 2 jogos? Cara, a seleção tem que melhorar muito ainda, né? Mas o importante era vencer. O segundo jogo venceu.
empatou com o Marrocos, tem 4 pontos, ainda tem um jogo importante que vai definir a classificação, vai definir a posição da classificação. Então a seleção brasileira ainda está distante, por exemplo, do rendimento que apresentou a França, que apresentou a Espanha, né, no segundo jogo, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. São seleções que apresentaram uma intensidade de jogo bem forte, uma dinâmica interessante, agressividade e que conseguiram fazer muitos gols, né, nos adversários. E o Brasil está distante ainda disso, mas da primeira fase serve também para isso, né, para a equipe pegar corpo, né? É o ajuste, então é o momento da primeira fase de ajuste e também garantir ali pelo menos o primeiro lugar e nem pensar em um terceiro, não é isso? Não, terceiro não. O problema é que o número de gols é que vai decidir mesmo quem pega primeiro ou quem pega segundo. Seria, lógico, o Brasil, para qualquer seleção, é sempre interessante pegar primeiro lugar. Porque, teoricamente, você pega o segundo da outra chave, mas não significa que o segundo seja mais fraco que o primeiro. Depende ali, tem Holanda e Japão, por exemplo, eles estão jogando muito bem a Copa. O Brasil vai ter que confrontar 2 seleções que estão apresentando um futebol bem interessante. O importante é classificar e fazer uma boa partida com a Escócia, para chegar na próxima fase um pouco mais seguro. E como é que tá para a Escócia? Você acha que tá tranquilo, dá para ganhar, nem que seja com um placar mais modesto que foi com a Haiti? Cara, é um jogo difícil. O escocês, o estilo de jogo escocês é forte fisicamente, vão se defender muito. Eles têm ainda aquela estratégia, aquela virtude que é a jogada aérea, tanto defensiva como ofensiva. Isso aí faz parte do futebol britânico. A Inglaterra melhorou o toque de bola, mas tem também essa questão do hábito de fazer o cruzamento na área. A Escócia, ela usa muito isso, muito mais do que a Inglaterra usa hoje. Os jogadores são fortes, são altos, né? Vão para o corpo a corpo. Então o Brasil tem que usar mais velocidade no raciocínio, uma dinâmica de jogo melhor, mais movimentação, porque se for para o corpo a corpo, o jogo físico, é o que os escoceses vão querer. Jogar físico, deixar o Brasil nervoso e de repente arriscar um contra-ataque lá e complicar a partida. Então o Brasil tem que ser muito inteligente para jogar esse jogo, não pode deixar o jogo ir para o corpo a corpo, para o confronto físico, porque é o ideal para a Escócia. E a Noruega não está chamando a atenção apenas pelos gols de Erling Haaland na Copa do Mundo. Os torcedores noruegueses vêm conquistando o público com a famosa remada viking, uma coreografia inspirada nos antigos guerreiros nórdicos. A Noruega venceu por 3-2 o Senegal, com a classificação garantida para a fase dos 16avos de final. Os noruegueses prometem continuar remando forte em busca de uma campanha histórica no Mundial. Não são apenas os gols de Erling Haaland e companhia que estão chamando a atenção para a Noruega na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Os torcedores noruegueses também estão causando furor por onde passam com a remada viking, sua marca registrada com a qual apoiam a seleção e contagiam a si mesmos e a equipe. Antes da vitória da Noruega sobre Senegal pela fase de grupos, uma multidão de vikings tomou a Times Square, em Nova York, e exibiu a sua famosa e temida coreografia. Desde a estreia dos noruegueses em Boston contra o Iraque, o remo tem sido cada vez mais praticado. Além de nas arquibancadas, os torcedores o fazem em bares, no transporte público e até nas escadas rolantes dos estádios. Isso é muito antigo. Quero dizer, os vikings já remavam há mais de 1000 anos. Eles recolhiam as velas e colocavam os remos para fora para chegar à terra. E faziam isso imediatamente antes da batalha. Eles fizeram nos canais da Inglaterra, remando antes da batalha. E é isso que fazemos em campo. Estamos indo para a batalha. Então, vamos remar. Na semana passada, a remada viking chegou até o parlamento norueguês. Liderados pelo presidente da casa, os legisladores quebraram a formalidade e o protocolo e remaram em homenagem à seleção nacional. Após a vitória por 3-2 sobre o Senegal, a Noruega já garantiu sua classificação para a fase eliminatória da Copa. Na última partida da primeira fase, noruegueses e franceses vão disputar o primeiro lugar do grupo. Os torcedores continuarão remando bastante até lá e, com isso, ajudarão a equipe a avançar o máximo possível no torneio.
E a nossa equipe embarcou na festa dos torcedores da Noruega durante a vitória emocionante sobre o Senegal. No meio da famosa remada Viking, encontramos brasileiros que também entraram na brincadeira e mostraram que na Copa do Mundo a paixão pelo futebol une torcida de todas as nacionalidades. Brasileiro no jogo da Noruega e Senegal, vai torcer por quem? Cara, eu acho que eu vim pela Copa do Mundo. Assim, ó, eu tenho a impressão que a Noruega vai ganhar. Eu não vou torcer por ninguém, torcer pelo Brasil. Mas se a Noruega pode ser nosso adversário nas oitavas, né? Então, assim, ó, vamos dar uma sacadinha, porque eles estão bem. Mas, a princípio, tô neutro, assim. É mais pra vir participar e vir para um jogo de Copa do Mundo, não é isso? Exatamente. A gente comprou os ingressos antes do sorteio dos grupos, então era mais pela vibe da Copa do Mundo mesmo. Então tá aqui, vai curtir. Você já viu que eles têm um grito de guerra, faz como se fosse remando um barco. É legal o espetáculo também, né? Exatamente. A gente vai ficar atrás do gol aqui, eu acho que vai ser atrás da torcida deles. Então a gente participar da remada Viking, aquela deles, vai ser massa. A gente tá esperando isso. Brazilian team, Senegal ou não? Norway going to beat out Senegal. And Brazil, 2-1 to Norway. Senegal, 3-1 Norway. It's finished. Thank you so much. Good play. Lionel Messi entrou para a história da Copa do Mundo. O craque argentino marcou 2 gols contra a Áustria e chegou a 18 gols em mundiais, tornando-se o maior artilheiro da história da competição masculina. Lionel Messi se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da história da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o capitão argentino marcou 2 vezes na partida contra a Áustria, disputada no Texas. Primeiro, ele converteu seu 17º gol em Copas, deixando para trás na lista o atacante alemão Miroslav Klose. Nos minutos finais do jogo, Messi superou a marca da lenda brasileira Marta, que havia estabelecido o recorde geral com 17 gols no torneio feminino. Neste mesmo dia, há 40 anos, outra lenda argentina eternizava uma partida de futebol. Em 22 de junho de 1986, no México, Diego Maradona eliminou a Inglaterra com um gol de mão e outro driblando metade do time. Os gols de Messi, que completará 39 anos na quarta-feira, garantiram a classificação de sua seleção no Grupo J para a próxima fase do torneio da FIFA. Na lista masculina, após Klose, aparece o brasileiro Ronaldo, com 15 gols, seguido pelo alemão Gerd Müller e pelo francês Kylian Mbappé, que tem 14 gols cada. Antes cercados por desconfiança, os Estados Unidos estão conquistando os torcedores na Copa do Mundo. Eles têm sido ótimos anfitriões e espero que estejamos sendo ótimos convidados. Quando torcedores estrangeiros deixarem os Estados Unidos após a Copa do Mundo, levarão lembranças, boas memórias e, para muitos, uma visão diferente do país. Em Massachusetts, um grupo de escoceses animou os moradores locais com gaitas de fole e cantos do exército tartã. Boston tem sido fabulosa, absolutamente incrível. Cidade linda, pessoas lindas, muito amigáveis e acolhedoras. Não acho que poderíamos ter escolhido um lugar melhor para aproveitar a experiência da Copa do Mundo. Muitos fãs estrangeiros questionavam os Estados Unidos como co-anfitrião por preocupações com vistos, altos custos, violência armada e falta de interesse local pelo futebol. Os preços elevados de ingressos e viagens também impediram alguns de comparecer. Essas preocupações não desapareceram completamente, mas, à medida que a Copa avança, aumentam os relatos positivos de torcedores estrangeiros aproveitando a experiência no país. Na Filadélfia, visitantes provaram um prato famoso, o cheese steak. Muito delicioso. Em Atlanta, uma torcedora da África do Sul teve sua primeira experiência com um café da manhã típico do sul dos Estados Unidos. Experimentando tudo o que vemos na TV, o que vemos no Instagram, é isso que estamos fazendo. Ainda não está claro se essa percepção positiva pode melhorar a imagem de um país marcada por uma política America First, frequentemente confrontadora. Mas especialistas em análise esportiva disseram a Reuters que estudos mostram que sediar grandes eventos esportivos pode realmente alterar estereótipos de longa data.
O FBI e outras agências de segurança estão reforçando a fiscalização contra drones em áreas próximas aos eventos da Copa do Mundo no sul da Flórida. As restrições temporárias de voo foram estabelecidas ao redor do Hard Rock Stadium em Miami Gardens e também no festival de torcedores realizado no Bayfront Park em Miami. Segundo o FBI, as medidas têm como objetivo garantir a segurança do público durante as partidas e eventos oficiais. Até a segunda-feira, as autoridades informaram que 49 operadores foram multados e 54 drones apreendidos por violar as restrições do espaço aéreo. Quem descumprir as regras pode receber multas de até $75 mil, além de penalidades criminais que podem chegar a $100 mil e até 1 ano de prisão. O FBI orienta operadores a consultarem as restrições de voo antes de utilizar drones durante o torneio. E Portugal enfrentou o Uzbequistão nesta terça-feira e nossa equipe esteve presente na Portugal House, no Brooklyn, em New York. Portugal vai ganhar do Mundial este ano. Está vendendo muita camisola no dia do jogo ou é todo dia assim? São todos os dias assim. E hoje foi um dia hoje especial também, né? Especialmente porque Portugal está a ganhar e ajuda. Nós acompanhamos esse jogo e durante o intervalo conversamos com alguns adeptos que estavam ali otimistas e uns diziam até 7-0. Não foi 7, mas foi 5. Precisamos de mais, né? Estamos torcendo para marcarmos mais. Mas acho que podemos alargar mais ainda o placar. Muito melhor que o primeiro jogo. O primeiro jogo foi um bocado fraco. Hoje está um espetáculo. O Ronaldo já tem 2, vai marcar 5 hoje. Você está vendo? Vai marcar 5 hoje. Vai marcar 5. É fantástico. É lógico que nós queremos sempre um bocadinho mais. Mas acho que já vale pelo facto que Cristiano Ronaldo tem marcado 2 gols, não é? Acho que é uma boa chupada de luva branca, as pessoas que falaram tanto mal dele, e também mostra um bocado o espírito português, não é? Seremos capazes de enfrentar a adversidade de frente e sabemos que depois vamos vencer, não é? É isso exatamente o que ele está a fazer agora. Qual o time que você gostaria que Portugal enfrentasse na grande final se Portugal chegar nessa final? Eu acho que é uma coisa que todos nós gostaríamos que fosse o Ronaldo contra o Messi, né? Contra a Argentina. Mas, na verdade, também não interessa tanto assim, porque o que eu quero ver é Portugal a ser campeão. Para ganhar era contra a Argentina ou a Espanha, que são os rivais. Gostava de ver. Ou também, eu gosto do Brasil, se o Brasil chegasse ao final, gostava de ver Portugal-Brasil. Se não a Argentina, talvez a Inglaterra. Gostava de ver Portugal e Inglaterra também. Que a Argentina é Portugal e Brasil, é mais nada. E os escoceses invadiram a Cali 8 em Miami. Miami ganhou um novo sotaque. A tradicional Little Havana se transformou em Little Scotland nesta segunda-feira, quando milhares de torcedores escoceses invadiram a famosa Cali 8, com gaitas de fole, tambores e muita animação. Vestido com as cores da Escócia e carregando bandeiras, os fãs fizeram uma grande festa pelas ruas da cidade, atraindo a atenção de moradores e turistas. Muitos classificaram a recepção dos Estados Unidos como a melhor experiência que já viveram acompanhando a seleção. Agora, toda essa energia será colocada à prova dentro de campo. A Escócia e o Brasil se enfrentam nesta quarta-feira, dia 24, pela Copa do Mundo FIFA 2026, em um duelo que promete emoção, tanto nas arquibancadas quanto no gramado. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.